você viver aquilo que eu te chamei para viver. Aleluia. Eu não sei aonde que você caiu. Aleluia. Aleluia. Eu não sei aonde que você se cansou. Eu não sei qual foi o barco que você voltou. Aleluia. Mas o Senhor está falando para alguém aqui nessa noite, dizendo: ei, eu estou te dando uma nova chance. Porque aqueles que esperam em mim, eu renovo as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Por quê? Porque a expectativa não está nele, a expectativa não é humana, a expectativa é no Deus que concede a força. Aleluia. Deixa eu falar para você, meu irmão. Quando a gente tem a esperança no homem, o homem vai decepcionar. Porque talvez naquele momento de dor de Pedro, talvez alguns dos discípulos podem ter comentado entre eles, dizendo: aí ó, não foi ele que saiu do barco? Não foi ele que andou sobre as águas? Agora tá aí ó, com dor, perdido, desanimado, prostrado. Talvez tenha acontecido isso com alguém aqui. Porque quando a gente coloca expectativa no homem, a gente se frustra. Mas é por isso que Jesus está falando pra gente aí, aqueles que têm expectativa no Senhor. A expectativa não é no homem, é no Senhor. O homem pode me decepcionar, pode te decepcionar, mas aquele que tem a expectativa no Senhor renova as suas forças. E Pedro, irmão, nós vamos ver como que ele foi um homem, como uma bomba atômica contra o inferno. Deixa eu falar para você, irmãos, quando Deus ele levanta alguém que caiu, aquela pessoa que realmente se posiciona, o Senhor levanta ele mais forte do que nunca. Tadinho do inferno, irmão. Aleluia, tadinho dos demônios. Porque quando alguém se posiciona diante do céu e da terra, perante o Deus eterno, dizendo: eu vou cumprir o meu chamado. Pode vir o que for, Senhor, eu vou cumprir. O meu momento de dor passou, o meu momento de desesperança, de frustração, que eu caí, que eu desanimei, que eu pequei, passou. Agora eu quero viver. Irmão, Deus está nos chamando hoje para se posicionar. Deus está nos chamando hoje para largar o passado, largar aquele momento que a gente viveu e realmente viver um novo no Senhor. Quantos estão prontos para isso? Glória a Deus. Nós precisamos estar prontos para isso, para realmente viver o que o Senhor quer. E é exatamente isso aqui que foi falado. Isso me marcou. Deus não está nos chamando para viver o momento. Via um culto como esse, a gente se renova. A gente, poxa, recebi uma palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se a gente não colocar em prática, depois que a gente sair daqui, a gente vai desanimar. Porque a rotina está aí. Como isso falou comigo, porque é pura verdade. A rotina está aí. Mas se a gente não tiver um momento de consagração no Senhor, se a gente não tiver um momento... Alguns jovens da nossa igreja têm conversado com a gente e eles têm falado, alguns começaram a trabalhar recentemente e falaram: poxa, tá tão difícil para mim buscar, não tô conseguindo conciliar o horário, eu tô trabalhando fora o dia todo, em estudo, em faculdade, e aí, poxa, eu não consigo. E aí eu falei pra eles algumas experiências que eu tenho, umas loucuras básicas da gente estar orando no ônibus, daqui a pouco tá falando em línguas. Aleluia. A gente tá andando na rua e a gente tá falando em línguas, tá orando, e alguém passa e falou: pô, te chamei, cara, tu nem viu. Eu falei: pô, eu tava ligada no céu, cara. Aleluia. Digo que já passei uma experiência muito doida, eu tava no ônibus uma vez, aí o Senhor, eu era mais novinha, eu sou nova, mas eu tava mais novinha. Eu devia estar uns 15 anos na época, né, mãe? Não sei se eu me lembro. Primeiro que eu peguei foi pra ela, desesperada. Eu no ônibus assim, o Senhor falou assim: levanta e prega. Eu falei: não vou não. Mas tu tá de brincadeira. E a gente fala lá, não, com o coração saindo pela boca, né, quase, eu me perdoe, né, se borrando as calças, e eu falei: Senhor, tem misericórdia, o Senhor levanta e prega. E eu, meu Deus, e aí o Senhor me apertava, gente, não sei se vocês já passaram por isso. E daqui a pouco eu me vi lá na frente, perto do cobrador, na época que ainda era o cobrador. Aí eu cheguei assim perto dele e ele: oi, minha filha, você precisa de alguma ajuda? Eu: preciso. Quando eu virei, eu já era outra pessoa, irmão. A gente tem que dar autoridade, se a gente for com medo. Aí a gente gagueja, entendeu? Aí a gente não pode afrouxar. Aí eu olhei e falei assim: boa tarde,
Olha, eu tava ali sentada e eu comecei a pregar o evangelho e daqui a pouco eu tô vendo um ali chorando, outro abaixando a cabeça e orando. Quando eu fui lá pra trás, eu louca pra chegar no meu ponto, né? Jesus já chega logo no ponto que ninguém vai falar nada comigo. Aí quando eu cheguei lá atrás, eu vi um senhor chorando muito, chorando muito. Eu lembro disso até hoje. E o Senhor mandou eu virar pra ele e cantar. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Irmão, como aquele homem chorava, como aquele homem chorava. E quando eu desci do ônibus, eu liguei pra minha mãe, você não sabe o que aconteceu, minha mãe, o que foi, menina? Aí eu comecei a contar pra ela, e ela sempre apoia a minha loucura com Deus. Mas a gente precisa entender, e eu pensei o seguinte, eu tava naquele momento, talvez cansada pela rotina, né, com aquelas coisas pesadas de juventude que a gente tem que enfrentar, mas naquele momento eu estava ligada com o Senhor para ser um canal do Senhor para a vida de alguém. Então muitas das vezes é uma escapatória que Deus nos dá para a gente não apenas nos prender a um ambiente de casa ou da igreja, mas a gente realmente carregar a presença de Deus onde a gente for. A gente pode ir orar no banheiro do trabalho. Quantas das vezes a gente entregou jejum no banheiro do trabalho, sabe? É um momento assim que, poxa, a gente precisa se conectar com Deus. E às vezes assim, eu no meio do louvor, eu sempre fui muito disso, eu tô louvando e daqui a pouco o Senhor tá me levando a um mistério de me revelar sobre alguém, orar por alguém, sabe? E o Senhor, Ele tá me chamando para isso. Para não nos prendermos a um momento, não nos prendermos a um ambiente, mas a gente realmente carregar a presença dEle onde a gente for e viver a plenitude daquilo que Ele quer. Então, no momento que o Senhor está falando pra gente que os jovens certamente se cansarão, cairão, Ele está dizendo pra gente, olha, é tranquilo, é humano. Mas aonde está a tua esperança? Aonde está a tua expectativa? Porque se a gente coloca expectativa no homem, como aconteceu com uma pessoa da minha família que até hoje ele não voltou para a casa do Senhor porque ele se decepcionou com o ministro da casa de Deus e diz que está afastado por causa disso. Porque ele colocou as expectativas em alguém que não era Deus. E Paulo vai